Olá, eu sou Bruna, sou uma mulher de 44 anos, morena, clara, cabelos escuros, ondulados, longos, visto uma camisa jeans, estou sentada na minha sala, num sofá cru. Atrás de mim tem uma parede bicolor, branca e na parte inferior caramelo. Do meu lado direito tem uma samambaia. Hoje nós vamos explorar um dos pilares da educação. Como a linguagem, na visão de Vygotsky, constrói não só a nossa comunicação, mas também nosso pensamento e até quem somos. Você já parou para pensar como as palavras que aprendemos na escola transformam nossa maneira de ver o mundo? Por que falar de linguagem? A linguagem não é apenas uma linguagem para se comunicar. Na teoria de Vygotsky, a linguagem ela é construtiva do pensamento, da subjetividade e da nossa forma de ser no mundo. É como um kit de ferramenta, onde nós herdamos a cultura. É a partir dela que a gente vai se apropriar da cultura e nos tornar sujeitos sociais. A criança, quando ela nomeia um objeto, ela não está apenas aprendendo uma palavra, ela está se apropriando de um conceito, se conectando com a cultura, internalizando um valor social. A linguagem como mediação simbólica. Vygotsky, ele propõe o conceito da dupla mediação, que seriam duas formas pelas quais nós aprendemos. A linguagem, ela atua como uma mediação semiótica, através de símbolos, de signos, como números ou palavras. Por exemplo, quando a criança aprende o sinal de mais na escola, ela é apresentada a um signo e esse signo vai começar a ter um conceito, uma aprendizagem em cima daquilo ali, no momento que ela compreender que aquele signo tem um sentido, tem um significado dentro de um contexto, que ele pode ser o de adicionar, de somar, de ter mais, de acrescentar. É também como mediação do outro, ou seja, da relação social, das interações com o outro. Assim, todo aprendizado significativo, ele acontece primeiro no social e depois se internaliza no indivíduo. Quando um professor lê uma história e dialoga com uma criança, ele não está apenas oferecendo palavras, mas também sentido, valores e formas de pensar. Conceito espontâneo e científico. Vygotsky, ele vai diferenciar esses dois conceitos. O conceito espontâneo, ele é desenvolvido nas interações cotidianas. Por exemplo, quando a criança coloca a mão na água e percebe que a água molha. Então, ele vai entender que a água molha. Mas o porquê que a água molha, o sentido disso, do porquê que acontece, ele só vai conseguir compreender quando ele for apresentado ao conceito científico. E o que é, então, esse conceito científico? É aquele que a gente aprende de uma forma mais sistematizada, principalmente na escola. A linguagem é, então, o elo entre esses dois tipos de conceito. A teoria de Vygotsky, ela vai trabalhar muito com a ideia do meio cultural e o desenvolvimento. O meio, ele não vai ser apenas o espaço físico, mas também o simbólico, o afetivo, o social e o cultural. A criança, ela se desenvolve em relação a este meio, que vai se modificando ao longo das etapas da vida. A linguagem é o canal dessa relação. Ela expressa e estrutura o pensamento. Uma criança, quando vive num meio rico de interações verbais, ela terá mais possibilidades de se desenvolver cognitivamente e socialmente falando. Para Vygotsky, as funções mentais superiores, elas são relações sociais internalizadas. O pensamento vai nascer então dessa ação partilhada com o outro. A escola é um espaço de trocas fundamentais para a construção do conhecimento. E quando a gente fala de mediador, é muito importante a gente ter a noção que dentro de um contexto escolar, o mediador não vai ser apenas o professor. Tudo aquilo que a criança tem acesso e vai então ampliar esse repertório cultural dela, vai auxiliar com que ela crie os seus conceitos, que ela se aproprie desse meio cultural em que ela vive.
Então, para cada tempo, para cada meio, a criança, ela vai ter conceitos diferentes. Eu não posso hoje pensar na minha criança dentro do mesmo meio que Vygotsky viu há décadas atrás. Hoje as crianças, elas são movidas e possuem acesso a muitas formas de produções, sejam livros, seja da televisão, seja audiovisual. As crianças vão ter um repertório maior e isso com certeza vai dar uma amplitude muito maior nos conceitos e apropriações culturais que ela tem do mundo. Para o ambiente escolar, e aí juntando essas ideias do Vygotsky com o nosso tema principal do curso, que é a educação inclusiva, a gente consegue ter uma noção ampliada de como um ambiente misto, heterogêneo, com crianças de inclusão, com diversidades, né, dentro das suas capacidades e limitações, do quanto é produtivo para elas estar nesse meio, o quanto a inclusão facilita e amplia o repertório dessas crianças. Se eu estiver num ambiente onde todos os meus pares têm as mesmas deficiências, as mesmas dificuldades, o meu exemplo, o meu repertório para criar os meus conceitos sempre vão ser fechados. E no momento que eu tenho uma escola inclusiva e eu tenho um professor mediador que vai então se apropriar dessas habilidades, desses conhecimentos e vai oportunizar momentos de trocas, de partilha, eu vou também poder fazer com que esse meu aluno amplie o seu repertório. O conceito de vida, o conceito cultural, as experiências e aprendizagem dele, com certeza vão ser maiores. Muito obrigada.